Olá, meu nome é Marcelo Gervasoni, eu sou médico neurologista e eu vou comentar alguma coisa com vocês hoje sobre o diagnóstico da doença de Alzheimer. Em relação ao diagnóstico, nós temos muitas coisas novas que apareceram nos últimos anos para nos ajudar, exames de líquor, exames de sangue, os exames de imagem que já existiam, que estão melhorando a cada ano. Mas o diagnóstico ainda é clínico, é história clínica, a idade, característica, e você utiliza esses exames complementares para te ajudar no diagnóstico. Mas quem dá o diagnóstico ainda é o médico. Vocês não vão ver escrito no exame X, Y, olha, é o diagnóstico de Alzheimer, é alguma outra demência, não, tá? Então, os exames eles podem te ajudar muito, mas o diagnóstico ainda é clínico. Lembrando que para um diagnóstico correto é muito importante a observação dos familiares, de quem convive com o paciente, porque a doença de Alzheimer é uma doença evolutiva, ou seja, a memória está ruim hoje, mês que vem está pior. Então não é assim, a memória já está ruim assim, mas está sempre igual, não. É uma doença evolutiva. E quem percebe primeiro são os familiares. Os principais sintomas que os familiares vão relatar é dificuldade de memória recente, as coisas que acontecem no dia a dia, alteração do comportamento do paciente, ele muda o seu comportamento, e alterações nas funções executivas, área de decisão, julgamento, elas ficam bem prejudicadas. Meu nome é Marcelo Gervasoni, eu sou médico neurologista e eu vou tentar colocar algumas coisas aqui para vocês interessantes hoje. A gente ouve muitas perguntas no consultório em relação a como evitar a doença de Alzheimer. Então, é possível evitar? Em parte sim, vocês vão entender por quê. Então, os estudos já bem antigos que mostram que mais ou menos aos 70 anos, 1/3 das pessoas tem a doença de Alzheimer no cérebro. Tiveram várias pesquisas, né, que você coletou cérebros de pacientes que morreram após os 70 anos, 75 anos, por qualquer motivo. E desses pacientes, no microscópio, 1/3 tem a doença de Alzheimer. Tem lá o emaranhado neurofibrilar, as placas de proteína beta-amiloide. Então, ou seja, eles têm a doença de Alzheimer no cérebro, mas muitos deles não tinham manifestação clínica da doença. E aí, a gente começou a estudar, começou a entender o porquê que algumas pessoas têm Alzheimer, com todas as manifestações físicas do Alzheimer, mas clinicamente o paciente está bem. Então, nesse período aí, a gente começou a estudar o porquê isso, porquê aquilo. Então, hoje dá para a gente colocar algumas coisas para vocês. Por exemplo, em 30% dos casos, os sintomas do Alzheimer eles são evitáveis. É claro que o que mais conta é a genética, que a gente não consegue mudar ainda, e a idade do paciente, que também não tem como mudar. Então a gente pode agir nesses 30% evitáveis, que eu vou estar falando aqui com vocês, é execuível. Por exemplo, se você controlar todos os fatores de risco cardiovasculares que o seu cardiologista pede para você, se você controlar a obesidade, se você controlar a tua diabetes, se você não fumar, se você não beber, se você controlar o teu colesterol, se você tiver uma dieta adequada, principalmente a dieta mediterrânea ou dieta Mind, tudo isso vai melhorar a circulação do teu corpo e do teu cérebro. Então ele pode ter o Alzheimer, mas a parte circulatória dele está íntegra, ou seja, menos risco de começar os sintomas. Se você cuidar da tua audição, que é importantíssimo, você vai ter um melhor engajamento social, você vai ter troca de informações com as pessoas, isso estimula a formação de circuitos no teu cérebro. Esses circuitos redundantes, eles vão reduzir os sintomas da doença de Alzheimer, ou até você ter a doença e não perceber por conta dessa redundância de circuitos. Se você for mentalmente ativo, se você utilizar bastante o teu cérebro, se você está sempre cognitivamente estimulando o teu cérebro, aprendendo coisas novas, isso também vai criar circuitos redundantes, vai aumentar o que nós chamamos de reserva cognitiva. Então, mesmo tendo a doença, você não terá os sintomas. Então eu queria comparar da seguinte forma: você pode ser hipertenso e não ter pressão alta, a pressão está controlada. Você pode ser diabético e está com a glicose normal porque está controlada. Então você pode ter a doença de Alzheimer no teu cérebro por conta da genética e da idade, mas você não necessariamente vai ter os sintomas de Alzheimer. Você pode ter uma vida completamente saudável, sem dificuldades nenhuma. Então a gente tem que trabalhar nesses 30%. Não é fácil, né? Isso é uma mudança de hábitos de vida, às vezes medicamento, consultas periódicas com o médico, check-up, mas é aí que a gente pode agir.
Olá, eu sou a Natália, psicóloga aqui do CRN, e hoje eu vou te falar algumas consequências de não buscar um tratamento adequado e qualificado quando se recebe um diagnóstico de Alzheimer ou outras demências. Uma das consequências é a progressão mais rápida da doença. Sem intervenções qualificadas, os sintomas podem piorar mais rapidamente, como a perda de memória, dificuldades motoras e confusões. Outra consequência são problemas na saúde física. A falta de cuidado pode levar a desidratação, desnutrição, infecções e outros problemas que podem acarretar a incapacidade do autocuidado. O isolamento social também fica mais presente quando não tem uma busca pelo tratamento. Essa ausência de suporte pode contribuir para o isolamento, agravando então os sentimentos de depressão e ansiedade. Outra problemática que pode vir a aparecer é a pessoa vir a se perder ou quedas que podem acontecer devido à desorientação. A pessoa pode vir a esquecer com mais frequência de tomar os seus medicamentos, de se alimentar, de realizar a sua própria higiene. Essas são algumas consequências de não buscar um tratamento qualificado e adequado para pessoas com Alzheimer e outras demências. Nós, aqui do CRN, estamos prontos para esclarecer qualquer dúvida sobre um tratamento qualificado. Chama a gente aqui no direct. O acidente vascular cerebral ou encefálico pode ser de dois tipos, isquêmico e hemorrágico, mas no final das contas você tem perda de parte do cérebro, dependendo do local, da extensão, pode ser maior ou menor grau, e, consequentemente, as sequelas das funções que eram realizadas por aquela área. Então, por exemplo, se eu pego a área da fala, o paciente vai ter uma dificuldade da fala, no caso, o hemisfério dominante esquerdo. Se eu tenho uma isquemia na área da perna, da mão, o paciente vai perder a função do braço, da perna. E, muito importante, a reabilitação já nos primeiros dias, a fisioterapia, fono, o que você tenta nessa reabilitação? Ensinar os neurônios, os que se foram, infelizmente, eles não voltam, mas os neurônios ao redor, se você estimulá-los, eles vão assumir parte da função dos que se foram. Então, aí a necessidade de se fazer muita terapia. Nessa técnica que nós usamos aqui no centro de reabilitação, nós fazemos duas coisas. Dependendo do caso, você pode estimular a área que foi afetada, ou principalmente inibir a área contrária. O nosso cérebro, ele se auto-inibe. Um lado tenta inibir o outro. Então, quando você tem uma isquemia de um lado, inibe o lado bom, há uma melhora mais rápida e mais importante daquele déficit. Então, são as técnicas que nós usamos aqui com resultados muito bons. No acidente vascular cerebral ou encefálico, nós separamos em dois grupos: o hemorrágico, em que você tem uma rotura de uma artéria, ou por um aneurisma, ou por um pico de pressão alta, uma malformação arteriovenosa, e os isquêmicos, que são mais frequentes. Os isquêmicos têm os mesmos fatores de risco do infarto, do coração, hipertensão, sedentarismo, cigarro, hipercolesterolemia, enfim, os fatores de risco são os mesmos. E nesse mais comum, nesse isquêmico, você tem obstrução de artérias, de vários locais, dependendo do local afetado, você vai ter a perda, daquela parte do córtex cerebral ou da área até profunda dos núcleos do cérebro. Em decorrência disso, você vai ter os sintomas. Por exemplo, a nossa fala, ela está localizada no hemisfério dominante, que é o esquerdo. Então, se você tem uma isquemia, por exemplo, da artéria cerebral média esquerda, você pode ter uma dificuldade de fala como consequência. Essa área central aqui, por exemplo, a gente chama de giro pré-central, é a área motora. Se você tem uma perda desses neurônios, você vai ter uma paralisia do lado contrário do corpo. Então, dependendo do local da obstrução da artéria, você vai ter os sintomas. Quando o assunto é AVC, cada segundo importa muito. E é por isso que eu vou te contar 5 sinais para você saber identificar quando uma pessoa está tendo o AVC. Sou Larissa Barbosa, fisioterapeuta aqui do CRN. O primeiro sinal é você perceber que a pessoa está com dificuldade para falar. Ela pensa na palavra, mas ela não consegue projetar isso para fora. O segundo sinal é muito comum perceber a perda da força muscular. Isso pode ser num braço, numa perna ou nos dois juntos. O terceiro sinal é que a pessoa pode sentir o formigamento de um lado do corpo, podendo abranger o rosto, a mão e a perna. O quarto sinal é a assimetria do rosto. Então, um lado vai ficar diferente do outro. Isso é, o lado comprometido vai perder os seus movimentos. E o quinto sinal é a pessoa sentir uma dor de cabeça muito forte de início imediato, e que pode estar associado com os outros sintomas ou não.
Identificando esses sinais, você deve procurar o pronto-socorro o quanto antes. Você conhece alguém que sofreu acidente vascular encefálico e, como sequelas, apresentou dificuldades de comunicação? O fonoaudiólogo especialista em linguagem é o profissional adequado para intervir neste tipo de alteração. Dentre as alterações, nós podemos citar quadros como anomia, onde o paciente não consegue se lembrar ou evocar a palavra que ele deseja falar. Algumas manifestações como disartria também podem estar presentes nessa população, que o som ele pode sair mais anasalado e o paciente pode ter dificuldade articulatória para pronunciar algumas palavras. Dificuldades de compreensão, por exemplo, os pacientes podem ter dificuldades em entender uma ordem mais complexa ou até mesmo uma ordem simples. E as apraxias, que são dificuldades no planejamento motor para a fala. Olá, eu sou Jennifer, fisioterapeuta da CRN e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a neuromodulação em pós-AVC. Quando um paciente sofre um AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, aquela área do cérebro perde os neurônios. Sendo assim, com a fisioterapia e os exercícios, a gente consegue com que essas conexões se firmem, garantindo o retorno da funcionalidade. Com a neuromodulação, nós não conseguimos recuperar aqueles neurônios perdidos, mas conseguimos com que os neurônios em volta daquela região perdida consigam fazer novas conexões. Quer saber mais sobre isso? Entre em contato com a gente aqui no direct. Oi, eu sou a Aline, sou fisioterapeuta e vou falar um pouco da reabilitação no quadro de pós-AVC. A reabilitação deve começar o mais precocemente possível, já que nos primeiros meses é quando o paciente tem uma maior neuroplasticidade. Isso vai dar um resultado muito melhor na resposta motora que a gente espera. Muitos são os benefícios da fisioterapia num quadro de pós-AVC. Por exemplo, a gente consegue manter um alongamento muscular, melhorar a força muscular, melhorar a coordenação motora e com isso a pessoa vai conseguir voltar às habilidades motoras que ela tem e as funcionalidades que ela eventualmente pode ter perdido. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Você sabe como o Pilates pode ajudar num tratamento pós-AVC? O Pilates, ao mesmo tempo que ele ajuda no fortalecimento, na coordenação e no equilíbrio, ele trabalha também a respiração. Essa é uma paciente que já tem 6 anos de AVC e começou o tratamento com Pilates há pouco tempo e já vem percebendo uma grande melhora na sua qualidade de vida. Olá, eu sou Jennifer, fisioterapeuta aqui da CRN e hoje eu vou dar 5 dicas de exercício com bastão para pacientes pós-AVC. O primeiro exercício, como o paciente tem dificuldade em segurar os objetos, a gente pode entrelaçar as duas mãos, segurar o bastão e vamos realizar a flexão de tronco para frente. O segundo exercício, vamos realizar a flexão de ombro para cima. Sempre que não conseguir realizar o exercício com uma mão, a outra pode ajudar. Próximo exercício, vamos realizar a rotação de tronco. Então, rodamos para um lado e rodamos para o outro. No próximo exercício, a gente vai colocar o bastão nas costas e vamos trabalhar este movimento. No último exercício, vamos fazer a elevação de ombro segurando o bastão. Após o AVC, que foi a primeira vez, né, eu não tive contato nenhum. Então, no período que eu fiquei hospitalizado, foi de 18 de junho a 7/7, eu passei pelos médicos do hospital, mas após sair do hospital, eu estive em contato com o Dr. Marcelo Gervasoni, que é meu neuro. Então, ele fez a proposta de que eu fizesse uma sessão de neuroremodulação e eu achei muito importante, muito viável. Por quê? Eu perdi voz, eu perdi movimento do braço esquerdo e eu perdi movimento da perna direita. Então, após eu fazer essa neuromodulação, eu senti uma melhora muito grande. Por exemplo, a minha voz quase tendeu a 20% do meu tom de voz, que já não é alta. E o meu braço esquerdo eu já recuperei, mas a perna direita, como eu tive o AVC e tive uma trombose, é o mais demorado, mas eu ainda continuo fazendo remodulação. O Dr. Marcelo, além de neuro, ele vem
uma, 2 vezes por semana, ele vem até aqui a clínica e conversa com a gente, paciente, né? E o paciente se sente muito à vontade. A Isabela, que é a especialista na máquina de remodulação, é muito especial, ela entende bastante. E as fisioterapeutas são muito prestativas, te orienta e te dá todo o suporte necessário. Eu vejo dessa forma.